Olá pessoal, aqui é o Fidelzinho do canal Pátria Amada Brasil 26, canal que foi criado para informar tudo sobre a política. Estou postando um debate entre deputados do PL e do PSOL sobre atos dia 8 de janeiro. Então eu peço, deixe seu like, compartilhe e comente para incentivar a mim postar um pouco a mais para vocês ficarem informados. E se inscreva também, por favor. De volta, e como o bom jornalismo sempre pede, é hora da gente escutar os dois lados a respeito da atuação do GSI. Ontem a gente teve a primeira queda, no governo federal. A gente teve a queda, o pedido de demissão do ministro Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, por conta dos vídeos que foram divulgados mostrando a sua atuação não considerada plausível ali por muitos durante a invasão aos três poderes. Ele estava no momento no Palácio do Planalto. Então a gente recebe aqui para esse debate os deputados federais Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e Rosana Vale, do PL de São Paulo. Boa tarde, bem-vindos. Vou começar com o deputado Glauber para a gente escutar primeiro a posição, saber qual que é a posição, inclusive, de vocês nesse momento. São tantos questionamentos, deputado? Já tinham visto essas imagens ou não? Já sabiam da atuação do ministro G. Dias nessas imagens ou não? Por que esperaram ontem para ele ser demitido? Qual que tem sido a posição de vocês? E se vocês já conversaram com o presidente Lula? A gente sabe que ontem teve uma reunião fechada, inclusive, mas o presidente, a população, os eleitores ainda não se pronunciou a respeito desse assunto. O que o senhor tem a dizer? Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde, obrigado também pelo convite. Eu não tinha visto as imagens, vi no dia de ontem. E o que eu acho que pode ser aferido que está ali colocado? O ex-ministro chegou numa circunstância onde você tinha um conjunto de golpistas dentro do Palácio do Planalto. Ele tinha reforço para, naquele momento, expulsar os golpistas do Planalto, ou ele não tinha a possibilidade de imediatamente fazê-lo e esperava reforço para tal. Então, não necessariamente aquilo que ele fez pode ser considerado de antemão cumplicidade com o golpismo, como tentam afirmar os parlamentares bolsonaristas. Tem uma questão, sim, que é de natureza grave. A notícia que se tem é que as imagens que não foram disponibilizadas em relação ao Palácio do Planalto e que, inclusive, transmitiam a circulação do ex-ministro, tinham sido solicitadas e ele teria, então, dito que aquelas câmeras estavam apagadas. Ou seja, alguém passou uma informação mentirosa para o ministro, ou ele mentiu, agora o ex-ministro afastado. Com a investigação do caso, que se chegue a quem deu essa informação inverídica. Se foi ele, que seja devidamente responsabilizado pelo feito. Se não foi ele, e foi então repassada uma informação equivocada e mentirosa, que se responsabilize o autor da mentira. Agora, que as investigações agora possam ser realizadas, possam ser feitas e que não necessariamente se embarque numa tentativa de antemão de criminalizá-lo como se ele fosse cúmplice do golpismo de plantão. Inclusive, o presidente Lula hoje se manifestou dizendo que a demissão do ministro foi uma iniciativa dele para a realização das investigações. Que assim seja. Todos os militares e todos aqueles que são oficiais cúmplices de qualquer ação golpista têm que ser, evidentemente, responsabilizados e enquadrados. Mas o que não se pode fazer é tirar o foco de quem, durante um período de 4 anos, estimulou uma ação golpista, dizendo que não aceitaria o resultado das eleições. Quem fez isso foi o senhor Jair Messias Bolsonaro, e quem foi cúmplice evidente das articulações dele foram oficiais que compuseram o primeiro escalão do seu governo. O general Heleno, por exemplo, ficou um tempão sem se manifestar sobre o assunto. É importante que ele seja ouvido. Agora que já tem o número de assinaturas para a CPI do dia 8. E, para além disso,
já que existe uma decisão política de fazê-la, que se ouçam, inclusive, aqueles que durante todo esse período estimularam o golpismo junto com o senhor Jair Bolsonaro e que o próprio Bolsonaro seja devidamente responsabilizado. Deputada, vou te dar a palavra. Olá, boa tarde. Cumprimento também o deputado Glauber. Eu concordo em partes. O que eu concordo é que a investigação tem que ser feita sim. Aliás, eu fui uma das primeiras parlamentares a assinar a CPMI, porque o brasileiro tem direito de saber o que aconteceu exatamente. A direita questiona por que essas imagens não foram disponibilizadas desde o início, porque precisou a imprensa divulgar para se começar a discutir. Inclusive, a CPMI foi adiada diversas vezes. Isso não pode acontecer, nós temos o direito de saber exatamente se houve infiltrados. E essas imagens, do meu ponto de vista, elas são reveladoras. Elas mostram um ministro ali numa atitude amistosa, estranhamente amistosa, com os atos golpistas, com as pessoas que estavam invadindo e depredando. Inclusive, o ministro estava no mesmo andar, né, do presidente da República e deveria estar cumprindo ali a missão de proteger o patrimônio. Então, tudo isso precisa ser esclarecido. São 160 horas de gravação. Há outras pessoas envolvidas. Mais do que nunca, estranhamente, essas imagens não foram disponibilizadas. Depois, um trecho dessas imagens disponibilizado. E nesse trecho dessa imagem está quem deveria proteger o patrimônio, né, numa atitude que eu falo assim, suspeita, estranhamente amistosa com os atos golpistas. Então, nós ficamos 4 meses, a direita ficou 4 meses ouvindo, né, sobre os atos golpistas, e eu concordo, vandalismo é crime, depredar o patrimônio público é crime, mas isso precisa ser esclarecido. Muitas pessoas foram presas. Será que algumas foram presas injustamente? Ainda há pessoas presas. Então, o brasileiro tem direito de saber o que aconteceu. É preciso ser investigado a fundo. Será que tem outras pessoas do governo? O deputado falou que provavelmente são pessoas que já estavam, mas o ministro, quando chegou no GSI, ele demitiu os funcionários do governo anterior, ele colocou as suas pessoas ali. Então, essa desculpa, no meu ponto de vista, não cabe. O que eu concordo é que tem que ser feita uma investigação, sim, minuciosa, passo a passo. Toda a cronologia daquele dia precisa ser investigada. Pessoas estavam de folga naquele dia? Foi facilitada a entrada ou não foi facilitada? O brasileiro tem direito de saber exatamente o que aconteceu. É preciso se apurar, esse grupo aí da CPMI precisa apurar direitinho quais foram as responsabilidades das pessoas que deveriam proteger o patrimônio. Deputado, alguns parlamentares do seu partido, o PL, estavam fazendo pedidos de prisão do Gonçalves Dias, do ex-ministro, agora Gonçalves Dias. A senhora compactua com isso? A senhora sabe como é que está o andamento desse pedido? Eu acho que antes de uma investigação, não. Precisa ser investigado, né? O deputado mostrou os argumentos dele, pode ter falado, acho que já conversou com o presidente Lula, que naquela situação ficou sem saber o que faria. A gente tem que ouvir. Mas a apuração tem que ser feita. Não é justo, como eu falei, a direita ter ouvido, né, e a imprensa martelando durante 4 meses, né, que os bolsonaristas, atos golpistas do dia 8 de janeiro, terroristas, e agora, né, estranhamente, essas primeiras imagens aparecem e mostram uma outra versão, né, pessoas ligadas ao atual governo ali, né, numa atitude, como eu falei, estranhamente amistosa para aquela situação. Deputado, o governo federal anunciou, inclusive, essa reviravolta a respeito da sua posição quanto à CPMI dos atos do dia 8, como o senhor realmente mencionou agora. Por conta dessas imagens que foram divulgadas, do pedido de demissão do ministro Gonçalves Dias, que estava nessas imagens, por que antes vocês, o governo federal e apoiadores do governo, eram contra a CPMI e agora estão a favor? O bolsonarismo tem uma prática muito comum entre eles, infelizmente, que é de repetir a exaustão
aquela que é uma mentira para que ela se torne uma verdade. E desde o início, em janeiro, com uma tentativa evidente de golpe, onde o senhor Jair Bolsonaro tem que ser responsabilizado, porque, repito, estimulou essa ação golpista durante o período de 4 anos, chamou representantes de outros países para já dar um indicativo de que não aceitaria o resultado das eleições. Mais evidente do que isso, impossível. E eles queriam, então, se utilizar do instrumento da CPI para, independente da versão dos fatos, aglutinar a sua base de extrema-direita para uma mesma narrativa, a de que eles não tinham sido responsáveis quando abundam evidências e investigações já estavam acontecendo nesse sentido. Parte delas, inclusive, sendo comandadas pela Procuradoria-Geral da República e avaliadas pelo Supremo Tribunal Federal. Para essa base bolsonarista, retirar esse processo de decisão, investigação, acompanhamento do Supremo e colocar no parlamento, onde eles teriam ampliação de um palanque político para fazer com que a sua versão mentirosa pudesse prevalecer, era uma posição de natureza confortável. Uma tentativa permanente de tentar fazer com que a versão evidente de que eles são cúmplices do golpismo não viesse a prevalecer. Então foi isso que aconteceu. Mas, evidentemente, com aquilo que foi produzido como imagem no dia de ontem, e, além disso, com a pressão que foi exercida por um conjunto de parlamentares, não só da extrema-direita, mas também do centrão, que fazem da política de chantagem aquilo que é a sua especialidade, se chegou à conclusão, por parte do líder do governo e da orientação do governo, de apoiar, então, a criação da CPI. Essa não é a minha posição pessoal. Do ponto de vista pessoal, eu não dou qualquer espaço para bolsonarista poder fazer com que as suas posições mentirosas tenham um palanque ou um espaço político para que eles possam fazer com que essas narrativas ganhem algum peso. Mas, se chegou uma maioria, junto com deputados do Centrão e da extrema-direita, e se chegou à conclusão que o melhor era fazê-lo, já que o quadro está dado, vamos lá fazer a disputa também política, porque uma CPI ela divide um espaço que é político e, ao mesmo tempo, investigativo, com a capacidade de indiciamento de pessoas. Que se apure profundamente e que todas as pessoas que tiveram qualquer participação nos atos golpistas do dia 8 sejam devidamente responsabilizadas. Essa CPI, por exemplo, tem que ouvir necessariamente o senhor Jair Bolsonaro. Não pode deixar de escutá-lo. Espero que a bancada de extrema-direita, que fez tanto esforço para que essa CPI pudesse acontecer, não venha agora a blindar o presidente da República, que foi retirado do poder no final do ano passado, portanto, o ex-presidente, que não venha tentar blindá-lo para que ele não seja ouvido, porque tem que agora ser escutado, assim como o senhor general Heleno e outros oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro. Se num primeiro momento a extrema-direita considerou que esse seria um palanque político para eles, e esse foi o motivo, inclusive, da gente não apoiar plenamente a possibilidade da realização de uma CPI, eu tenho convicção, a partir dos fatos elencados e das provas abundantes, que eles agora vão se arrepender. Porque o resultado, inclusive, que vem do aprofundamento dessas investigações é o enquadramento daqueles que foram responsáveis pela tentativa de golpe do dia 8. E isso envolve diretamente o senhor Jair Bolsonaro e oficiais que compuseram o primeiro escalão do seu governo, que são cúmplices. Deputada, a sua resposta. Eu respeito a opinião do deputado, mas eu discordo totalmente. Aliás, só concordo com uma frase que ele falou, né? Que as pessoas que foram responsáveis, elas têm que ser criminalizadas, elas têm que responder por isso, somente isso. Porque há também uma narrativa, ele falou muito de narrativa de bolsonaristas, mas há uma narrativa da esquerda desde o dia 8 de janeiro de construir, né, toda essa
foi o bolsonarismo, foram atos golpistas, terroristas, mas onde estão as imagens? Por que essas imagens não foram disponibilizadas antes? Eu acho que o cidadão que não é nem de extrema direita e nem de extrema esquerda e que está assistindo tudo isso, começa a fazer questionamentos. Opa, que se o governo não tem nada a temer, por que já não divulgou essas imagens? Por que a imprensa já não teve acesso a tudo isso, a essas gravações todas, 160 horas de gravação? E a pessoa que aparece nessa primeira imagem que foi divulgada pela imprensa não é ligada ao governo Bolsonaro, não era ligada ao governo Bolsonaro, é ligada ao governo Lula, né? Primeiro escalão do governo Lula, está lá o ministro que seria responsável, né, por proteger o patrimônio, ele está lá numa atitude estranhamente amistosa com os vândalos que entraram no Palácio do Planalto. Então, isso sim, tem que ser muito investigado, nós temos que passar a limpo, essa CPMI está aí para isso, aliás, uma CPMI que nós ficamos, os deputados, né, ligados ao governo Bolsonaro, ficaram o tempo todo, e do centro também, ficaram o tempo todo querendo que fosse instalada e várias situações ela foi adiada. Então, não dá para adiar, temos que passar a limpo tudo o que aconteceu. Se existem pessoas inocentes que foram presas, essas pessoas precisam ser liberadas. Se existem infiltrados do próprio governo Lula que participaram dessa situação, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu acredito nisso. Então, nós temos que instalar a CPMI, temos que averiguar, temos que ter acesso a todas essas imagens e traçar a cronologia de tudo o que aconteceu. A sociedade espera por isso, o cidadão que não faz parte dessa briga ideológica, não é de extrema direita, não é de extrema esquerda, está vendo tudo isso? E como eu falei, já começa a se perguntar, né? Porque a primeira pessoa ali que aparece não era ligada ao governo Bolsonaro. O funcionalismo todo foi trocado ali assim que o comando do GSI, ligado ao governo Lula, que foi colocado pelo governo Lula, assumiu essa função. Então, mais do que nunca, a gente chega à conclusão que precisamos passar esse dia 8 de janeiro a limpo. Precisamos mostrar para a sociedade, o brasileiro tem direito de saber exatamente o que aconteceu, para não ficar construindo, o deputado fala em narrativas, a esquerda tem uma narrativa também, uma verdade, né, uma mentira, e ali vai uma mentira repetida 1000 vezes, uma mentira repetida 1000 vezes continua sendo uma mentira. Eu quero saber o que aconteceu. Eu não sou de extrema direita, não sou de extrema esquerda, eu sou uma cidadã, sou uma parlamentar, tenho total interesse em saber. Represento o povo brasileiro, também fui eleita para representar o povo brasileiro e tenho total interesse em saber o que realmente aconteceu naquele dia. Eu vou dar 2 minutinhos para cada um para fazer as suas conclusões finais a respeito desse assunto, ou se quiserem responder um ao outro as acusações, de certa forma, que foram trocadas. Vou começar, então, agora com quem tinha falado por último, né, que é o deputado Glauber Braga. Por favor, deputado. Olha, está evidente que as pessoas que se mobilizaram para estar naquele dia foram estimuladas pelo ex-presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, e tiveram a cumplicidade daquele que tinha sido até então ministro do governo, o senhor Anderson Torres, que era o responsável pela segurança no Distrito Federal e tinha ido para os Estados Unidos. Um dos sobrinhos de Bolsonaro, que vive na casa de Jair Bolsonaro, que é o melhor amigo de um dos filhos de Jair Bolsonaro, estava lá, comandando aqueles golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8. E não escondeu isso, publicou foto nas redes, mostrou que estava ali tentando uma articulação golpista, transformar aquela quantidade de pessoas que lá estavam, estimuladas pelo presidente da República, tentando dar um golpe, numa orquestração por parte da esquerda, é, no mínimo, tentar brincar com a inteligência das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Por que um governo que tinha acabado de ser eleito e tomar posse no dia 1º de janeiro, com 8 dias de governo, tentaria
um autogolpe. Isso não tem o menor cabimento, não tem o menor fundamento. Quem tem medo da responsabilização e de fazer com que aquilo tudo que fez fosse ocultado e escondido, dando manutenção ao seu projeto de poder, era exatamente o senhor Jair Bolsonaro. E articulou, e por aí eu termino, uma tentativa de golpe de Estado frustrada. Qualquer pessoa que tenha tido participação ou cumplicidade nos atos golpistas do dia 8 de janeiro tem que ser responsabilizadas por isso. E aí não tem que ficar só no bagrinho, não. Tem que pegar aqueles que foram os financiadores, tem que pegar o mentor político, que está evidente que o senhor Jair Bolsonaro tem participação direta, e ministros que foram responsáveis, nesse caso, ainda ministros do governo de Jair Bolsonaro, e que articularam, inclusive, uma minuta de natureza golpista encontrada naquele que era responsável pela segurança pública de Jair Bolsonaro, que botou a Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições para evitar que os eleitores de Lula pudessem acessar com facilidade as urnas, tentando fazer um esquema numa eleição que já sabia que seria apertada, onde eles boicotassem a votação daquele que era o principal adversário que veio a vencer as eleições, que foi Lula. Que os golpistas sejam responsabilizados e que a cortina de fumaça e as distorções repetidas pela extrema-direita não prevaleçam e que eles tenham, sim, a capacidade de aceitar o resultado das eleições, porque perderam, e que sejam responsabilizados por aquilo que fizeram. Inclusive, deputados federais que estimularam os atos golpistas. Deputada Rosana Vale, sua consideração final. Olha, a narrativa da esquerda é incoerente, porque foram os bolsonaristas, foram as pessoas ligadas ao governo Bolsonaro que pediram a CPMI para que isso tudo fosse averiguado, para que essas imagens viessem à tona, porque não se conformavam. Tem uma história que não está colando nisso tudo, né? Quem invadiu, estavam de folga naquele dia, né? Parece que houve uma facilitação, mas eu não quero tecer a minha opinião. O brasileiro vai acompanhar o que aconteceu. Nós vamos instalar essa CPMI, esses atos serão investigados, os culpados serão responsabilizados e vamos desconstruir essa narrativa da esquerda. Foi Jair Bolsonaro, foi Jair Bolsonaro. Quero saber. Agora, por enquanto, quem tem cara, quem tem crachá, quem tem caneta e quem estava lá, não era ninguém ligado ao Bolsonaro. Era ligado ao governo Lula. Foram essas imagens que provocaram, inclusive, a demissão do próprio ministro. Então, a população está acompanhando, está achando estranho. Primeiro, achando estranho as imagens não serem divulgadas há 4 meses, pedidas e não divulgadas. Está achando estranho só agora. O próprio deputado mudou a opinião dele. Antes não queria que a CPMI fosse instalada, agora acha que é necessária a CPMI. Então, parece que tem coisa que não está encaixando. Esse quebra-cabeça não está encaixando. Não sou eu que vou convencer ninguém, não é a minha narrativa, não é a narrativa do deputado, é a população que vai saber, sim, né, fazer a análise do que aconteceu e responsabilizar exatamente. Eu não concordo de forma alguma. Quem foi responsável por esses atos golpistas tem que ser responsabilizado, tem que ser incriminado, sim, mas também quem está inocente nessa história. Se foi feita toda uma construção para incriminar patriotas que faziam um acampamento na porta dos quartéis, eu não sei, mas tem que ficar claro, o brasileiro tem direito de saber o que aconteceu, não dá mais para jogar para baixo do tapete. Ainda bem que essas imagens foram divulgadas, porque se elas não tivessem sido divulgadas, a esquerda estaria até agora, né, tentando obstruir para que a CPMI não fosse feita, para que agora não tem mais saída. Né? Isso tudo precisa ser esclarecido, 160 horas de imagens. Será que tem outras pessoas do próprio governo Lula lá também participando daquele momento? É isso que eu quero saber. Eu não, a sociedade quer saber.
Deputada Rosana Vale, do PL de São Paulo, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, obrigada por terem debatido esse tema aqui com a gente, pelo bom nível, inclusive, do debate. Agradeço aos dois. E o importante, realmente, é que todos tenham acesso aos dois lados da informação. É assim que se faz o bom jornalismo. Deputado, eu peço para o deputado Glauber Braga, desculpa, porque por bom tempo ficou aqui PSOL de São Paulo, a gente corrigiu, estou corrigindo agora no final também, PSOL do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigada aos dois, viu? Até mais. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde.